Para que sermos escravos do pecado? Se temos a graça de Deus como liberdade. Vamos falar de graça? O meu nome é Jean e a palavra de Deus para a tua vida está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 12 e 13, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda e de 2 gumes. Eu sei as tuas obras e onde habitas, e que onde está o trono de Satanás. E mesmo assim retens o meu nome e não renunciastes a tua fé em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Queridos, a palavra de Deus, a carta de João à igreja de Pérgamo, ela é forte. Ela diz que os crentes no Senhor viviam em uma cidade onde estava o trono de Satanás. Por que Pérgamo recebeu esse apelido? Naquela época, se formos verificar a história, descobriremos que Pérgamo era o berço da adoração aos deuses pagãos. Né? Adoravam-se a Zeus, a Diana, e a Dionísio e a muitos outros tipos de deuses. A adoração a deuses estranhos era forte em Pérgamo. O significado da palavra Pérgamo é fortaleza. De fato, lá era uma grande, no modo de ver deles, uma grande fortaleza, onde tinha tronos de deuses pagãos. E naquela época também as pessoas adoravam ao imperador, ou seja, os moradores de Pérgamo reverenciavam o imperador como um deus. E a carta do Senhor vem para essa cidade dizendo o seguinte: olha, eu sei o lugar onde que vives, eu sei que está difícil ser crente aí, eu sei que não é fácil congregar em um lugar onde está o trono de Satanás. Queridos, Jesus começa parabenizando a Pérgamo, porque mesmo estando em um ambiente pervertido, onde todo mundo convidava para uma situação contrária, eles continuavam seguindo o Senhor. E eles passaram por uma provação muito grande. Tinha um grande homem de Deus por nome de Antipas, que foi morto, o primeiro mártir a ser morto na Ásia por falar de Jesus Cristo. Sabe como foi a morte de Antipas? Colocaram um caldeirão de azeite, caldeirão de bronze cheio de azeite, e quando estava borbulhando, fervendo, colocaram o nosso irmão dentro. Ele foi tostado como se assa um pastel. A igreja se abalou. As pessoas ficaram trêmulas, mas mesmo assim eles continuavam servindo a Deus. Então o Senhor ele parabeniza Pérgamo e diz: olha, parabéns, porque mesmo diante dessa situação, mesmo diante desses deuses pagãos, mesmo diante do assassinato de Antipas, vocês continuam seguindo a mim. Só que o nosso Deus, querido, ele é um Deus que quer uma perfeição. Ele é um Deus que te chama para uma vida de renovo, para uma vida de vitória e para uma vida nova, onde cada dia mais você recebe poder espiritual para ser diferente, para melhorar, para crescer, para abdicar do pecado, para abdicar das coisas que não glorificam o nome de Deus. E o Senhor faz uma recomendação a Pérgamo e diz: olha, tem algumas coisas contra ti, mesmo diante de tanta coisa boa. É que há dentro da igreja em Pérgamo pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Sabe quem que era Balaão, irmãos? Balaão era um profeta, né? Que ele foi chamado por Deus, mas no entanto ele se aceitava vender. Quando Balaque tinha um problema com Israel, convidou Abraão para amaldiçoar. Abraão não quis, relutou por enquanto, mas depois acabou dando caminhos para Balaque criar problema com Israel. Ou seja, um profeta vendido. Sabe qual era o grande problema de Balaão? Ele era cafetão. Você crê nisso? Ele pegava as mulheres midianitas e dizia: vai lá, veste uma roupa sexy e seduz os israelitas, porque nós precisamos vencer aquele povo. Em troco de dinheiro, Balaão convidava as mulheres para seduzir os homens de Deus. Balaão era um cafetão. E o Senhor diz que na igreja de Pérgamo tinha gente que estava seguindo a doutrina de Balaão. Quem que será? Por que na tua igreja hoje tem balaonitas? Sabe, todo crente no Senhor que anda focado nas coisas materiais, a ponto de vender a sua alma, de sonegar uma nota fiscal, de fazer uma situação que sabe que Deus não apoia, sabe que não tem base na Escritura, ele está vivendo a doutrina de Balaão. Todo o crente no Senhor que ama o prêmio do dinheiro, tem um carro dentro de casa, mas não coloca em qualquer viagem, em qualquer situação, porque está zelando aquele bem material mais do que o próprio evangelho, mais do que o zelo por as coisas de Deus. As pessoas que é seu amigo, mas quando você tem uma dívida com ele, quando está com um problema com ele, e ele mete a mão no bolso dele, ele já vira o seu inimigo, mesmo dizendo que é cristão. Essas pessoas estão vivendo na tribo de Balaão, e a palavra de Deus diz que tem que sairmos, devemos sair disso, porque senão o Senhor virá com sua espada afiada. Queridos, há uma outra expressão também que o Senhor recomenda na igreja em Pérgamo. Essa carta é universal e ela serve para a tua vida, para a tua igreja, para cada um de nós nessa manhã. Há outros que seguem a doutrina de Nicolau.
Você se lembra de Nicolau? Quando foram selecionados em Jerusalém os 7 diáconos, entre Estevão, que foi o mártir, tínhamos Nicolau como o 7º. Nicolau foi ungido, foi batizado, foi preparado, recebeu virtude do Espírito Santo, recebeu a unção de Deus, mas o tempo foi passando e aquele homem de Deus começou a se perverter. Sabe qual foi o problema de Nicolau? Ele olhava para as pessoas e dizia, olha, se você tem vontade de fazer sexo lá fora, vai lá e faz. Mas continua na igreja que não tem problema não. Se você quiser se masturbar por aí ou ficar na internet clicando naquele lugar lá para ver aquela moça pelada, vai lá e faz, que não tem problema não. Os atos da carne não afetam a pureza da alma. O importante é o que você quer, o importante é o homem interior. Deixa o exterior se corromper. Sabe, confundir aquela expressão de São Paulo. Há crentes na igreja que estão vivendo a doutrina dos nicolaítas. Estão por aí enfeitando o seu quarto, comprando fantasias no sex shop para dar para sua esposa, para parecer a feiticeira, parecer a tiazinha, estão caçando o caminho de se excitar e estão vivendo na doutrina de Balaão, dizendo consigo mesmo que nada, os atos da carne não afetam a pureza da alma, tem nada não, eu não sou radical. Queridos, Deus chama você para um cristianismo radical. O Senhor te chama para viver um cristianismo de verdade. É por isso que você não tem mais bênção. É por isso que você vai no culto e não recebe a Shekinah de Deus. Porque passamos o dia todo alimentando a besta fera e queremos receber a presença de Deus em uma noite de culto. É por isso que a igreja está morrendo, púlpito morto, pastores mortos. Ninguém visita mais ninguém. O membro está disperso, as ovelhas estão desgarradas. Os pastores perderam a vocação. É por isso que nós não temos mais um aconchego. É por isso que nós não temos mais o norte, a igreja está dispersa e há pessoas dentro da igreja que perderam o amor, perderam a paz, perderam a comunhão, porque a doutrina dos nicolaítas e dos balaonitas estão infiltrada dentro do povo de Deus, inclusive até de pastores. E o Senhor está te chamando nessa manhã para uma vida nova, para um renovo, para uma vitória. Ele diz, olha filho, eu posso ainda te dar um norte, eu posso ainda renovar, está na hora de pegar o caminho para o alto, dar a volta e começar a seguir de verdade ao meu cristianismo, ao meu chamado. O Senhor faz uma promessa para aqueles que querem ser renovados nessa manhã. Ele diz assim, olha, ao vencedor darei do maná escondido. Darei também uma pedra branca e nessa pedrinha estará escrito um novo nome. Uma pedra branca, querida, era exibido nas audiências antigas, quando o escravo recebia a alforria. O juiz exibia uma pedra branca e isso era sinal que ele estava liberto da sua escravidão e que ele podia seguir. Uma pedra branca também era usada nas casas do passado, quando uma pessoa visitava a casa de outro, quando se despediam, ele pegava uma pedrinha branca, quebrava no meio, dava um pedaço para o seu visitante e dizia, se algum dia qualquer parente seu vier por essas redondezas, peça que traga a metade da pedrinha branca, chegar na minha casa, encaixarei minha metade na sua metade, e ele será bem recebido em minha casa. A pedra branca é uma maneira do Senhor Jesus Cristo dizer que você tem um lugar na sua mesa. A pedra branca é o teu certificado para receber a colação de grau no futuro muito próximo. Passará as cenas desse mundo. E quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, precisa nos encontrar em ação. Não lutando por a carne, não lutando por a concupiscência dos olhos, por a concupiscência da carne, por a soberba da vida, mas lutando por a causa do evangelho, vestindo a camisa, pregando de verdade, amando de verdade, buscando de verdade, zelando de verdade, fazendo as coisas de verdade, para que quando Jesus Cristo volte, possamos subir para a glória e viver eternamente do lado do nosso Salvador. Por favor, não fica mais na doutrina de Balaão, não fica mais na doutrina dos Nicolaus, na tribo desses homens pervertidos que herdarão o inferno. Mas olha para Jesus Cristo, aproveita as oportunidades, creia, acredite, descanse, espere. Tenha certeza que hoje é dia de renovo. Tenha certeza que hoje é dia de vitória. Tenha certeza que hoje é dia de sentimento novo. Tenha certeza que hoje é o dia de uma reviravolta espiritual na tua vida. E lembre-se, a certeza conduz à vitória, mas a incerteza conduz à derrota. Esteja certo em nome de Jesus que o Senhor é na tua vida e que Ele te ama e quer te fazer muito feliz, vitorioso para sempre. Amém.